A Ana Flávia Schmidt dizendo que espero que a produção do Tocantins não vá mais quase toda para o exterior e venha desabastecer o pujante mercado interno do nosso país. E ela diz uma coisa certa. Claro que nós queremos que vá para fora o peixe de Tocantins. Claro que nós queremos que abasteça o mercado interno. Mas veja só, tomara que seja assim. E ela já está pensando no tamanho do nosso mercado. Uma das visitas que a ministra da Agricultura teve foi com a ministra da Agricultura da Lituânia. Bom, a Lituânia é longe, é muito longe. E a Lituânia quer exportar pescado, especialmente sardinha. E nós importamos sardinha, que são épocas diferentes de produção no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, ela quer exportar sardinha à Lituânia. E é possível fazer negócio porque queremos vender para a Lituânia outras coisas que podemos exportar na área do agronegócio. Então, o espaço que o Carlos Magno mostrou e que o Sabanai mostraram é ilimitado para esse setor. O que nós precisamos é exatamente de um esforço conjunto. Agora, eu fiquei com pena com essa exposição feita, que o Antônio Simão, quando ouviu a exposição do Carlos Magno, vendo aquela família crescer, cada fotografia mais gente, ele tem só 2 pessoas. Antônio Simão, vamos ter que trabalhar para aumentar a tua família também, tá, Antônio Simão? Eu acho que é um esforço que o senador Donizete vai fazer, junto com o secretário aqui, que o Clemente falou muito bem, aumentar a família também, ajudando nessa composição de unir os esforços, tirando qualquer problema político, mas todo mundo em favor do Tocantins. Eu só quero fazer uma pergunta que está aqui, usando a rede social, o Aldo Pereira Cavalcante. Levanta a mão, Aldo. Está lá onde está o Aldo, está lá no fundinho. Ele mandou pela internet, veja só, ele está aqui, ele mandou pela internet. E, isso é agilidade. E ele está perguntando para os senadores, mas eu acho que vamos dirigir diretamente. A primeira ao secretário Clemente, o que realmente falta para implantar os projetos dos parques de piscicultura no Lago de Palmas e da região? Essa é uma pergunta. E a outra, eu vou dirigir ao Sabanai, porque ele pergunta, por que a demora para a implantação do projeto, se já tem quase 2 anos, para finalizar o edital eu imagino que seja do Ministério, para o edital para isso. E ele pergunta também que ele é um produtor, por que várias pessoas têm suas terras para colocar seus tanques e estão sendo proibidos porque não têm crédito e, principalmente, têm dificuldade de acesso para colocar e cuidar dos seus tanques. Então, eu encaminho a pergunta ao Sabanai e ao secretário Clemente, no caso de por que está demorando tanto aqui o parque do Lago de Palmas. Muito bem. Existe nós nos referimos inicialmente a uma parceria entre a Embrapa, o nosso órgão de assistência técnica, o Ruraltins, e a Prefeitura de Palmas, tá? Em que tem um cronograma a ser desenvolvido. Já foi desenvolvido a parte de treinamento, tanto de técnicos da área do Ruraltins, como da área de pescadores. Foi feita a distribuição dos locais dos parques aquícolas, isso num passado recente, e agora nós estamos revendo, porque a escolha desses parques aquícolas, inclusive nós temos que incluir aí a Secretaria do Patrimônio da União, que é quem licencia os locais onde vão funcionar esses parques. E num reestudo feito nessa parceria Embrapa, Prefeitura e Estado, nós verificamos que determinadas características técnicas que requer a colocação desses parques, elas não estavam batendo tecnicamente. Nós estamos revendo todo esse processo, entendeu? No sentido de estar atendendo tanto a parte legal quanto da parte da colônia dos pescadores, certo? Nós estamos estudando, fizemos um reestudo, a Embrapa fez um estudo de alguns locais e chegamos à conclusão que alguns vão ser mudados,
outros têm alguns inconvenientes, que foram locais ideais para colocar o parque aquícola, mas a distância do aeroporto impede. Nós temos que reestudar isso aí. Então, a preocupação nossa é que a gente não faça um trabalho para ser posteriormente refeito. Mas nós estamos nessa parceria com a Embrapa, com a Prefeitura, onde nós temos um secretário que é um grande conhecedor e está na área de pesca, no sentido de estar implantando esses parques aquícolas. Muito obrigado, secretário. Eu passo a palavra ao Sabanai para dar uma explicação aí para o nosso Aldo, que está participando aqui. Espero que essa audiência pelo menos sirva para desamarrar esse nó, Aldo. A primeira pergunta é sobre o crédito. Nós já estamos lançando, senadora, a segunda versão do Plano Safra de Pesca e Aquicultura. A primeira foi lançada em outubro de 2013 e a segunda será lançada agora no dia 29 de junho, Dia do Pescador, a segunda versão do Plano Safra de Pesca e Aquicultura, que é a política de crédito do Ministério da Pesca, que tem 3 grandes objetivos: a questão de assistência técnica, a questão de comercialização e a questão da produção, né? O alvo é nos mesmos moldes que existe o Pronaf, para pequenos, médios aquicultores e pescadores. Tem também créditos de escalas maiores, como o Proaquicultura, que é um financiamento, uma linha de financiamento específica do BNDES, que foi criada há 2 anos atrás. Tem hoje 450 milhões nesse sistema de crédito para a agricultura e pesca de uma escala mais industrial e em uma larga escala. Então, o acesso, o que é? A primeira grande questão é o seguinte: a garantia desse crédito. Era sempre o debate que nós fazíamos em torno da política de crédito. Porque quem tem um palmo de chão tem como oferecer garantia, uma casa, alguma questão. A aquicultura, basicamente, como exemplo, e a pesca, não tem uma garantia formal. Então, qual era a exigência dos bancos? Os bancos queriam que nós legalizássemos. E qual que é a legalização formal? É a licença ambiental e a licença de operação para a aquicultura. Você podia usar aquele espaço por até 20 anos. Então, essa é a garantia. E a garantia ia também para a produção. De uma certa forma, ao longo desses 2 anos, nós aperfeiçoamos, inclusive, nas modalidades do crédito específico para a produção de pescado brasileiro, algumas linhas que flexibilizam essa questão. Agora, o acesso é feito direto no banco. O Banco do Brasil, hoje, basicamente, e os bancos regionais são os responsáveis para a operação do Plano Safra. As dificuldades ainda existem, é um sistema novo e que nós temos que ir aprimorando ao longo dos anos. A segunda questão diz, basicamente, respeito ao lajeado. O lajeado tem um questionamento técnico feito no Ministério da Agricultura que está sendo respondido. Há um questionamento por parte de uma parcela dos produtores que ganharam a cessão do uso de água, da viabilidade do processo. Então, isso está sendo respondido, foi pedido, solicitado pelo Ministério da Pesca e Agricultura alguns dados mais pormenorizados, mas a dificuldade, o impasse é exatamente esse, um conflito do ponto de vista da capacidade de produção, do acesso e outras questões ligadas à execução e viabilidade do projeto no Lago do Lajeado. Na nossa expectativa, o Lajeado seria o primeiro lago brasileiro que nós já iríamos, de fato, dar o start nesse processo. Com esse impasse, nós esperamos, no curtíssimo prazo, os nossos técnicos já informaram as condições, estamos aguardando as respostas para finalizarmos essa questão do conflito específico aqui no Lajeado. Muito obrigada, Sabanai, pela exposição, e vamos acompanhar o senador Donizete lá na Comissão de Agricultura. Senador Donizete, vamos fazer um esforço político junto às áreas governamentais. E vamos ver se o BNDES abre um pouco as suas portas também para a área da piscicultura e também para a produção, que é tão importante para o país. Eu queria anunciar pedir um aplauso à plateia. O senador Dário Berger tem voo marcado para Santa Catarina, onde também tem compromissos lá, mas agradecer muito a sua presença aqui, trazendo aqui a mensagem e o apoio de Santa Catarina, que é um estado marcadamente revolucionário em
matéria de produção de pescado, especialmente de ostras, mariscos, né, que está tendo no país uma grande expressão. Então, muito obrigada, senador Dário Berga, pela sua presença. Vou acompanhar ele até na porta, que é para ele voltar de novo. Obrigada. Represente a comissão. Eu vou encaminhar ao Antônio Simão uma pergunta, Simão, porque você falou muito assim da questão da agricultura, do Estado, lá do nosso senador, nosso querido amigo Moca, muito ativo na nossa comissão, a da senadora Simone Tebet, do Delcídio Amaral. Mato Grosso do Sul, a cidade de Paranaíba, do Mato Grosso do Sul, a pergunta é do Robson Bispo Vieira Alves. E ele pergunta, se essa iniciativa de agricultura de baixo carbono, como potencial para o desenvolvimento da agricultura destinado a Tocantins, irá se estender ao estado do Mato Grosso do Sul. Se sim, quando vai acontecer? Então, eu queria agradecer à TV Senado, especialmente ao Robson, pela pergunta encaminhada, que eu pergunto aqui a provocação ao nosso Antônio Simão. Sim, Robson. O plano, respondendo ao Robson, né, que veio via TV Senado, o plano é nacional. Todos os estados da federação, eles têm autonomia, discricionalidade e a liberdade de aderir ou não ao plano. O estado do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, né, o estado do Mato Grosso do Sul, ele aderiu. Ele pode não estar no estágio em que nós estamos aqui, que nós começamos justamente com Mato Grosso e Goiás. Fomos os pioneiros no processo, mas ele pode procurar a Superintendência Federal da Agricultura, procurar a Divisão de Política, Produção e Desenvolvimento Agropecuário e ver em que nível está, porque certamente deve estar em algum nível de formação de comissão, de formação de grupo gestor do plano. E todo o Estado, esse plano não é só do Estado do Tocantins, é o plano nacional e cada Estado dá a sua contribuição espontaneamente. Ou seja, nós trouxemos a proposta nacional, né, que está aí nesse documento, que todos receberam, e o Estado do Tocantins, numa oficina que nós fizemos aqui, com todos os atores envolvidos na agropecuária do Estado, pesquisa, ensino, extensão, assistência técnica, produtores, falou, com essas propostas que o governo fez, né, até 2020, na COP15, na Convenção Quadro da ONU, foi 2015? Na COP15, não foi 2009. Em 2009, cada estado fala o que ele vai contribuir. Então, o estado do Tocantins falou assim, a meta do Plano Nacional é 15 milhões de pastagens degradadas. Nós vamos contribuir com 1 milhão. E cada estado vai falando a sua meta e o que se compromete a fazer espontaneamente. Certamente, no estado do Mato Grosso tem ações, né, nesse sentido, assim como nós temos, e aí tem que procurar a Secretaria da Agricultura e a Superintendência do Ministério para ele saber quais são essas ações e ele poder estar participando. É aberto, todo mundo participa, a gente chama toda a sociedade para participar, para ele estar se inserindo nisso. Tá bom? Muito obrigada, Simão, pela explicação dada ao Robson. Uma curiosidade, eu vou passar logo a palavra ao senador Donizete, ao nosso doutor aqui, o Carlos Magno. Não será por falta de doutores que a pesca vai ser desenvolvida nessa estação aqui de Tocantins, porque tem doutor, muito doutor ali, muito bom. Uma dúvida geral, já que falamos que falta informação. Fala pesca e agricultura. Qual é a diferença entre as duas coisas? Por que essas coisas dizem pesca e agricultura? Qual é a distinção que se faz e por que se usa duas palavras para designar uma atividade que parece que um é coletivo da outra? É o doutor aqui, o doutor... Nada disso. A aquicultura, senadora, seria cultura na água, seria cultivo. Ou seja, nós vamos produzir o pescado como a gente produz aves, suínos, bovinos. Pesca é extração, é captura. Então, por isso que existem essas duas diferenças. E, normalmente, esse povo não se afina. Isso a senhora tem total razão. A pesca, politicamente, ela é muito mais organizada que a aquicultura. E uma coisa é o seguinte, a aquicultura é a caçulinha dessa história. Ela começou em 1980 com os pesca-pagues em São Paulo. Foi daí que surgiram as pessoas que trabalhavam, que tinham as estruturas de pesca-pague, elas precisavam aumentar os peixinhos para as pessoas pescarem. Então, eles começaram a produzir. A origem da nossa agricultura foi isso.
Veja só, uma demanda por um hobby, né, dos pescadores, porque no Pesque Pague é um grande negócio hoje, e não é só... Ele não é só o pesca e pague, né, para a pesca. Tem a pesca esportiva, que é diferente, que pesca e larga o peixe, tira foto, não é para dizer que é mentiroso, que o pescador, né, a história a fama do pescador, não. Ele tem que provar com a foto do peixe, peixes enormes, né, em vários rios que nós temos, muito piscosos, e aí essa pesca, no entorno dela também a economia gira, porque tem uma pousada, tem que ter uma boa instalação, tem a embarcação que a pessoa anda viajando, toda a estrutura, os materiais usados na pesca, até a roupa, né, usada na pesca, a gastronomia a partir disso, em torno de um esporte que envolve muito dinheiro, porque as pessoas em geral são pessoas que gostam disso e não economizam no investimento para fazer a viagem, seja para a Argentina, para o centro do Brasil, para a Amazônia, para fazer esses... E hoje São Paulo, o senhor citou o estado de São Paulo, por incrível que pareça, o senhor não fala como riqueza de água, né, São Paulo. É o estado que tem uma revista que eu li outro dia sobre pesca esportiva, é o maior número de pesca e pague do Brasil e de altíssima estrutura e infraestrutura também. Então, é apenas para reforçar o seu argumento e agradeço porque hoje aprendi mais uma coisa. E eu quero passar a palavra ao senador Donizete, que para, digamos assim, ampliar os questionamentos aos nossos apresentadores, e ele ainda pode concluir, o doutor Carlos Magno, com mais uma outra parte do estudo que ele está fazendo. Bom, nós podemos ver que, conforme dizia os Fisiocrata, que a riqueza vinha da terra, e depois Adam Smith disse que vinha do trabalho, não era da terra, e hoje a gente tem a clara, nítida afirmação aqui que a riqueza, considerando a terra, água e terra, a riqueza vem da terra, do trabalho e do conhecimento, né? A pequena agricultura, e se nós vamos debater aqui ainda a questão, como vamos debater aqui ainda a questão da agricultura de baixo carbono, ela só se viabiliza hoje articulando, né, a capacidade da terra, a vontade e a capacidade de trabalhar e o conhecimento desenvolvido. Nós estamos desenvolvendo aqui no centro do país, no estado do Tocantins, eu não sei se a senhora sabe, mas a senhora deve saber pelo conhecimento que tem, nós estamos no centro geodésico do Brasil. Né? Aqui na Praça dos Giratórios está o centro geodésico do Brasil. Então nós estamos no centro do Brasil, né, desenvolvendo um trabalho que é um conhecimento que vai mudar a realidade da pesca, né, e vai mudar a realidade também da agricultura. Não é só do cultivo do pescado, mas também da pesca artesanal, porque esse conhecimento desenvolvido aqui, através da Embrapa, o trabalho que vem fazendo o Instituto Técnico Federal, é muito importante. Muito importante. E aí, Carlos, em quanto tempo a gente terá conclusão da Embrapa Pesca aqui no Tocantins? Não só na questão da instalação do prédio, mas também da pesquisa desenvolvida, né? E acho que isso é importante a gente responder para o Brasil aqui nesse momento. Antes de passar a palavra para o nosso Carlos Magno, eu queria agradecer também a presença aqui em nome do senador Donizete, da Márcia da Costa Reis Carvalho. A Márcia é enfermeira, mas ela é prefeita de Lajeado. Obrigada, Márcia, pela sua presença aqui. Com a palavra, o nosso Carlos Magno. Ok. Eu vou tentar também, rapidamente, fazer um panorama dessa questão sobre a agricultura de baixo carbono. O Humberto já tocou um pouco no assunto. É bom quando está ligado, né, senadora? Vamos lá. Eu acho que uma das questões que hoje todo o agro brasileiro está se fazendo é como produzir alimentos saudáveis, fibras, energias, preferencialmente limpas, né, renováveis, otimizar o uso da água. Acho que esse tema veio para ficar nas nossas agendas. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Sudeste, seca na Amazônia, etc., etc., não só mais no Nordeste. Evitar a perda de biodiversidade,
né, os nossos desmatamentos, as nossas pescas, sobrepescas, isso tudo. A questão de reduzir emissões de gás de efeito estufa, recuperar áreas degradadas, fazer o melhor uso das áreas agricultáveis, a fim de garantir a segurança alimentar, né, local, regional, nacional e global. O Brasil tem um papel, a senhora voltou dessa viagem e todo mundo espera muito do Brasil. Quando a gente vai lá fora, aí que a gente cai a ficha como esse país é importante para a segurança alimentar do mundo, não só do nosso país. E aí é o nosso grande dilema. Qual será a saída, quais serão as saídas, as soluções? E a gente começa a pensar nisso. E quando a gente olha a mídia, principalmente a mídia internacional, dá-lhe pau na gente, né? Que nós destruímos a Amazônia, que nós fazemos isso, que nós fazemos aquilo, tudo bem. Não adianta a gente rebater de forma agressiva, isso é bobagem. Isso são ondas de mercado, muita coisa é mercadológica, né? Atrás de um grande ambientalista, muitas das vezes tem uma questão econômica por trás disso, na maioria das vezes, né? Disputa comercial, etc. Nosso Brasil, em 2011, era isso que está aí, ó. 554 milhões de hectares de vegetação nativa, 60 milhões de área para produção de grãos, 38 milhões onde estão nossas cidades, né, nossos conglomerados de gente, e 198 milhões de pastagem. E a gente mostra isso para o mundo, os caras ficam assim. Uma vez eu fiz uma palestra em Ghent, na Bélgica, lá eles têm na Europa menos de 1,5% de matas primárias. Nós temos 65%. Tudo desmatado. Lá não tem APP. A ministra Cátia Abreu, numa apresentação que ela fez em Paris uma vez, ela propôs a criação das APPs mundiais. Ou seja, no Tâmisa, no Reno, em todos os rios europeus, no Sena, todo mundo. Então, essa é a nossa situação. Ou seja, eu acho que nesse quesito aí, o Brasil tem feito um excelente dever de casa. Apesar de sermos criticados que estamos destruindo a Amazônia, destruindo o Cerrado, etc, etc. Isso aqui é o que o mundo espera da gente. Ali tem um dado de 2030, a gente vai produzir provavelmente 40% aí do que o mundo consome, né? E nós não podemos deixar de olhar essas questões que estão acontecendo no Brasil. 2030, daqui a 15 anos, nós teremos 90% das nossas pessoas morando na cidade, nas regiões urbanas ou periurbanas. E o mundo não vai ficar muito distante disso, já vão ser 70% da população mundial em 2050 morando na cidade. Outro dado que chama atenção é esse aí, ó. 2030, daqui a 15 anos, nós teremos 8,3, 8,5 bilhões de pessoas no planeta Terra. E aí onde que tem o papel da nossa agricultura, do nosso agronegócio? Isso é um dado lá da OCDE, né, que diz que nós vamos contribuir com aquele aumento que vai ter que ter de 70% da produção, 40% vai ser aqui do Brasil, vai sair daqui. Esse é um dado que eu acho fantástico, que a gente precisa olhá-lo com carinho. Em 2030, nós vamos agregar à classe média mundial 3,1 bilhões de pessoas. Classe média é a classe que consome, que tem dinheiro. E essa classe média vai estar muito ali concentrada na Ásia-Pacífico. Então, nós vamos ter que olhar esse mercado. Brasil como um protagonista de produção de alimentos, ele tem que olhar isso aí. E ali a gente tem as áreas que vão produzir e as áreas que vão importar. Né? Nós vamos ser grandes produtores de alimentos e achantes de produzir mais. Muitos desafios pela frente, né? Nós vamos sair aí por 2050 de uma situação de segurança alimentar para segurança nutricional. Já em 2050, nós vamos ter 15% da nossa população obesa. E isso é uma coisa hoje, claramente, a gente olhar as crianças brasileiras, a gente começa a assustar. A maioria de nós está ficando gordinho, né? E isso é um problema sério. Isso vai sobrecarregar todos os sistemas de saúde mundiais. E a gente tem que cuidar disso. Nós temos que começar também a produzir alimentos funcionais. Nosso centro entra nisso aí, nós temos um núcleo. Eu falei para vocês antes, nós temos um núcleo de sistema agrícola, que trabalha com agricultura, e o nosso foco é a região do Mato Piba, né? Que está muito relacionado com essa questão. O Mato Piba é esse acrônimo para esses 4 estados, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Representa aí 142 milhões, essa é a área que a gente caracterizou, né? São as áreas dos cerrados do Mato Piba, que quando a gente fala de Mato Piba, é isso aí que nós estamos nos referindo. O Tocantins lidera
na questão da área, Tocantins com 27 milhões de hectares, Tocantins está todo dentro do Matopiba, né? Maranhão 23 milhões de hectares, no Piauí 8 milhões e na Bahia. E aí a gente vê que quando a gente está falando de cerrado, nós estamos falando do cerrado da Amazônia. Né? E muita gente fala, o Brasil está plantando cana na Amazônia. Não, nós estamos plantando cana nos cerrados, onde que a gente pode produzir cana. Está entendendo? Então essas coisas têm que ser esclarecidas, principalmente para as pessoas mais leigas. Nós temos 66 milhões de hectares de cerrado dentro do Matopiba, que não é a Amazônia. Pode estar dentro da Amazônia, é legal, mas o ecossistema é de cerrado. Aí são os principais tipos de clima, ali nós temos 34 com 22, 56 milhões de hectares dentro do clima tropical, ou do centro-oeste, ou equatorial, que tem de 4 a 5 meses de seca, né? E aqui, senador, a gente fala que a gente só tem 3 estações aqui no Tocantins, né? Quente, mais quente e o inferno. Altimetria extremamente favorável à agricultura. Nós temos áreas bem planas, né? Bem planas, aquilo que a gente já falou, uma rede hidrográfica fantástica, né? Nós temos água aqui em quantidade, né? O solo do Cerrado é como o solo do Matopiba é como o solo de qualquer região do Cerrado. Tinha um pesquisador lá da Embrapa Cerrados, onde que eu comecei minha vida profissional, que falava que os solos cerrados são verdadeiras onças pintadas. Tem de tudo, olha só, são manchas. Então, isso é que a gente tem que estudar. Uma coisa que nós todos que estamos aqui, que trabalhamos com a agricultura, a gente tem que colocar em nossas cabeças, principalmente nós, não digamos os mais velhinhos, Donizete, mas os mais experientes, nós não podemos cometer os mesmos erros que a gente cometeu na abertura do Cerrado, lá do Centro-Oeste, né, secretário Clemente? Então, aqui nós temos que pensar em coisas inovadoras, em coisas diferenciadas. E hoje nós temos um arsenal de tecnologias, de conhecimento, que nenhum país do mundo tem. E nós detemos esse conhecimento. Então, aqui no Matopiba, nós não podemos errar. A gente só vai errar aqui se a gente quiser. Porque os conhecimentos estão aí, as pessoas estão vindo muito mais bem preparadas das universidades hoje. Quando nós começamos a Embrapa, 8% somente dos pesquisadores tinham curso de pós-graduação. Hoje a gente não contrata ninguém na Embrapa com menos de mestrado. E daqui uns dias nós vamos contratar só doutores. Essa é uma realidade que a gente tem que... Aquele negócio da logística, isso é uma coisa que encanta quem vem aqui para o Tocantins, né? Nós estamos no coração do Brasil, no centro geodésico do Brasil. Aquela questão que eu já falei dos postos, das economias, mas o Matopiba não são só flores. Existem alguns espinhos aí que nós temos que tratar deles. 250 mil estabelecimentos aqui nessa região, representam 5,7% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil, 85% deles com mais de 100 hectares, né? 15% com menos de 100, e isso aí são coisas importantes que a gente tem que levar em consideração em nossos planejamentos. 80% desses estabelecimentos são muito pobres, geraram apenas 5,22% da renda bruta da região, 14% são pobres, gerando 8,35% da renda bruta, 5,79% da classe média. A gente tem visto o esforço que a ministra Cátia Abreu tem colocado, inclusive um programa para melhorar, aumentar a classe média rural brasileira. É um dado que a gente fica bastante perplexo, 0,42% dos estabelecimentos socialistas ricos, que são no seu total em 2020. Esses 0,42% de estabelecimentos geraram 60% da renda da região. Então, existe o quê? Uma enorme concentração de renda. E isso, eu acho que essa agência que foi proposta, que foi criada pelo governo recentemente, lá pela presidente Dilma, é uma dos instrumentos, né, que o poder público vai ter em mãos para tentar mexer com essa equação, com essa matriz. A região está crescendo assustadoramente, o secretário Clemente já colocou, né? A produção de soja está entrando, e aquelas questões que as pessoas falam, a questão da soja, a soja, gente, é, para mim, a planta mais maravilhosa que Deus botou no mundo, porque ela permite a gente melhorar um solo ácido.
Por exemplo, existem muitas pessoas que são contrárias à soja, porque a soja é exportada para alimentar boi, galinha, etc, etc. Isso é outra falácia. Nós só exportamos 30% da nossa produção. 70% da produção agrícola brasileira fica aqui. Hoje, as mulheres daqui não vão me deixar mentir sozinhos. A grande maioria dos produtos que vocês se embelezam tem base em soja. Tem participação. Então, soja não pode ser um vilão da agricultura. A gente tinha que colocar uma estátua para uma plantinha maravilhosa dessa, que fixa nitrogênio de graça para nós. E não adianta, se o produtor insistir em plantar soja, ele quebra. Principalmente no Tocantins, que os solos são arenosos. A planta começa a extrair carbono do solo, aí o solo vira deserto. Isso não vai acontecer nunca, o produtor não é burro. Sempre você vai ter que fazer rotação de cultivo. Então, essas coisas têm que ser dessatanizadas da agricultura brasileira. Essas são... Você falou uma coisa, que não pode plantar só soja nunca. O produtor normalmente não faz isso. Tem que fazer rotação, sucessão de cultivo, até mesmo para quebrar ciclo de doença. Entendeu? Então as pessoas têm que entender isso. O sistema agrícola não é só uma coisa. Como é que é? Não, eu não vou discutir essa questão. Não, senhora, eu não terminei ainda. Nós estamos discutindo outra coisa. Ninguém está discutindo a favor ou contra. Não, calma. O assunto é esse aqui, minha senhora. Por favor, nós vamos lhe dar a palavra na hora certa, a senhora vai poder apresentar. Nós estamos aqui falando sobre a questão da agricultura de baixo carbono, dentro dessa visão de como nós podemos, dando sustentabilidade e defesa do meio ambiente, fazer. Então, por isso que o professor Carlos Magno está dando, foi que ele é o convidado especial dessa audiência, que foi provocado, nasceu de uma conversa que teve com o senador Donizete, visitando a Embrapa. Se nós não olharmos essa questão dessa forma, nós vamos ter problema. Vamos olhar no momento adequado a sua ponderação, vamos respeitá-la e levar como ponderação para que essa comissão também discuta esses aspectos, porque a nossa comissão chama Agricultura e Reforma Agrária. E aí, então, nós vamos separar as duas questões. Então, eu agradeço muito a sua colaboração. Antes de terminar, a senhora vai fazer a sua posição. Agora, ele vai terminar de fazer a exposição, professor Carlos Magno, para a gente completar e entender esses aspectos. E o nosso pequeno grupo de pesquisadores aqui, senadora, eles estão imbuídos em trabalhar com aquelas linhas que praticamente são as mesmas linhas, algumas linhas do plano de agricultura de baixo carbono. O Brasil criou, né, um plano nacional de mudanças climáticas, né, uma política nacional de mudanças climáticas, e o plano ABC é um dos planos setoriais que nós temos. Nós temos lá desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, a agricultura tem um plano ABC, um plano de eficiência energética, carvão na siderurgia e outros planos setoriais de outros ministérios. Aqui são os compromissos, né, do plano ABC que o governo brasileiro fez na conferência lá de Copenhague, a COP15, né? Todos os compromissos que nós assumimos, que inclusive o nosso colega Humberto já falou sobre esse compromisso, e esse foi o compromisso que o Brasil assumiu lá na COP15. Se nós deixássemos as coisas correrem como estão, nós íamos estar produzindo 3,2 bilhões de gigatoneladas de CO2, equivalente de CO2, em 2020. Né? Com essas medidas, né, que em todos os planos contemplam, nós estaríamos reduzindo isso em 37%. Ou seja, trabalhando em prol do ambiente não só brasileiro, mas o ambiente global, né, tentando evitar essas drásticas mudanças climáticas que já começaram a acontecer no nosso planeta. Essas aqui são as áreas de pastagem no Brasil, né? E aqui, só para dar um exemplo, isso é um estudo da equipe aí do colega Balbino, só para mostrar para vocês, numa fazenda lá em Acreúna, em Goiás, né? Uma pastagem degradada, que é essa aqui do lado esquerdo, ela acumula 79 toneladas por hectare de carbono no solo. Uma pastagem recuperada já vai para 373 toneladas. Então, isso é factível, isso é viável, por isso que o Brasil está fazendo esse tremendo esforço para
ter uma bioeconomia verde, né? Nós temos uma agricultura verde. Aqui estão alguns resultados, né? Em todos os ecossistemas brasileiros, inclusive lá no seu Pampa Gaúcho, já tem muita coisa sendo feita lá. Tá? Essas são fotografias que a gente gostaria de ver com mais frequência aqui no nosso estado do Brasil, do modo geral, né? Nós começamos a recuperar nossas pastagens, aumentar a nossa produtividade, melhorar essa questão da ambiência. Aqui são alguns slides mostrando isso. Aqui teca com forragem, milho, provavelmente braquiária e eucalipto, tá? São sistemas diferentes. Teca é uma madeira nobilíssima, né? Uma árvore nobilíssima, principalmente usada na indústria principalmente de embarcações, né? Aqui provavelmente deve ser lá pelo sul, né? Porque tem aí pinos. E nós criamos essa rede com vários parceiros, nessa rede de interação lavoura-pecuária-floresta. Ali estão os pontos onde nós temos o que nós chamamos de unidade de referência tecnológica. O que é isso? É um modelo físico de sistema de produção integrada, implantado em área pública ou privada, visando a validação, demonstração e transferência de tecnologias geradas, adaptadas e ou recomendadas pelo Sistema de Inovação Agropecuária. Aqui é a rede que nós montamos aqui no Tocantins, desde que nós começamos a trabalhar. O João Filho e aquele... levanta aí, João. Nós temos aqui... Levanta aí, Nilson. O da esquerda, de camisa branca, é assistente rural da nossa empresa de extensão aqui, e o senhor ao lado é produtor. É um pequeno produtor do município de Almas que implantou uma situação, uma recuperação de pastagem. É isso aí. Então, ele está tendo um sucesso bastante interessante. Há quase umas 3 semanas atrás, nós fizemos um dia de campo lá na propriedade desse senhor. Conseguimos levar 320 pessoas lá para mostrar uma daquelas bolinhas verdes ali, ó. Uma unidade do Donizete, inclusive, o senador Donizete, inclusive, participou conosco lá. Acho que esse tipo de trabalho é que mostra que o produtor, seja ele pequeno, pequenininho, médio, familiar, empresarial, ele pode fazer agricultura de baixo carbono sem problema. Aqui são alguns pontos de monitoramento aqui do estado de Tocantins, né, Campos Lindo, Rio dos Bois, Aparecida, onde que a gente está mostrando o solo, né, para saber. E uma coisa, senador, em 2020, o IPCC, ele vai perguntar para nós, e aí, brasileiro, o que vocês fizeram? Nós não podemos, senador Donizete, senadora Ana Amélia, continuar a achar. O pesquisador não tem que achar nada. Nós temos que fazer e mostrar dados. A maioria dos dados que a gente tem, e eu acho interessante quando eu vejo uma publicação, principalmente estrangeira, que traça um quadro de total caos, de total desgraça para a nossa América tão sofrida, mas a maioria dos dados são deles. E nós temos que contrapor isso, nós temos que colocar os nossos dados. Isso aqui são locais, isso aqui já são experimentos que nós estamos fazendo aí na região de Gurupi, Pedro Afonso e Guaraí, pela colega Elisandra, que está aqui visível nessa plateia. Nós estamos quantificando vários sistemas de produção, recuperação de pastagem, vegetação nativa, interação lavoura-pecuária-floresta, ou seja, quanto que esses sistemas têm de carbono, como é que é essa dinâmica do carbono, como é que é a dinâmica da matéria orgânica no solo, etc, etc. Isso aqui é só, senadora, um comercialzinho da nossa unidade. Apesar de bastante jovem, nós já temos uma carteira de projeto aí de mais de 10 milhões, aquele número está errado, inclusive, mais de 10 milhões de reais. Aqui são algumas atividades, pesquisador tem que publicar. Se a gente não publicar, a gente não sobrevive, a gente não é bem avaliado. Eu acho que a gente está com uma produção científica relativamente boa, apesar de sermos uma unidade bastante nova. Em termos de bastante barulho aqui no estado, no Tocantins, nós temos o nosso grande parceiro aqui, a Secretaria, o Ruraltins, são grandes parceiros. Para você ver essas unidades de referência tecnológica aqui no estado, nós temos 40 unidades, 36 são conduzidas por técnicos do Ruraltins. Eu acho que isso é uma coisa fantástica e com esse aporte financeiro que o senador Donizete nos prometeu, nós deveremos chegar a 100 unidades de referência ainda nesse ano de 2015. Só para dar um exemplo para vocês, em termos de curso, o ano passado nós realizamos 43 cursos para diferentes públicos. Agricultura familiar, quilombola, indígena, médio produtor, grande produtor, todo mundo.
nós geramos 942 horas de curso no ano passado. Um grupinho desse tamanhozinho. É aquilo que a senhora falou, quando a pessoa tem vontade, quando o grupo é comprometido, e o nosso grupo é comprometido, a gente faz, a gente realiza. Esse aqui é o nosso maior desafio, senador. Nós estamos construindo uma série, foi uma pena a senhora ter chegado um pouco mais tarde, a senhora poderia ter nos visitado. A senhora vai voltar na inauguração, com certeza, em setembro, outubro. O centro ele tem um formato de um girinozinho, né? de um alevino. São 6.800 metros quadrados, está na reta final de construção. Nós estamos ansiosos, inclusive, para mudar para casa nova, né? Porque nós ainda estamos morando em casa alugada. E era mais ou menos isso para provocar o assunto da agricultura de baixo carbono. E agradecer à senhora, ao senador Donizete, ao senador Dari, que foi um grande prazer participar dessa tarde tão enriquecedora, tão rica para todos nós. Muito obrigado.